Salve, salve, amigo torcedor internauta em todo o Brasil. Pontualmente 20 horas e 2 minutos a partir de agora. Um canhão de megabytes. Um canhão de alegria entrando para você no seu computador. Essa é a equipe Litoral Esportivo, juntamente com a equipe Esporte de Prima, adentrando o seu computador, o seu celular. Muito obrigado pelo seu clique, pelo seu carinho, pela sua audiência. 20 horas e 2 minutos, mais uma vez. Para não perder o costume, aqui do meu lado direito está ele, Evandro Moraes. Muito boa noite, Evandro. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Litoral Esportivo e do programa Esporte de Prima. Tá começando o segundo programa, Marcelo. As manchetes de hoje, Evandro Moraes, 20 horas e 3 minutos. Mais uma vez, obrigado pela enorme audiência, pelo carinho do nosso primeiro programa. As manchetes de hoje no pique, Evandro Moraes. Chineses desmentem presidente do Timão e levam Jackson para a Ásia. Cristaldo faz Osvaldo rever time do Palmeiras. Pato aposta na boa fase contra Danúbio. Peixe quer mais objetividade do elenco. Portuguesa Santista apresenta 10 jogadores para 2015. 20 horas e 4 minutos, essas as nossas manchetes de hoje. Vamos então falar com ele, praticamente um membro da equipe, né? Mas hoje vou chamá-lo de nosso convidado ainda mais especial. Porque mais do que especial, porque né? Com essa chuva o cara quase veio de caiaque. Olha, eu não costumo dizer, mas caiu um raio aqui a 2 quadras daqui no nosso não, né? No gerador da rua. E por pouco não estamos no ar, mas por muito pouco, Marcelo. Graças a Deus, tudo voltou ao normal. Mesmo assim, mesmo com o gerador queimado, com o céu caindo, Rinaldo Rodrigues estava aqui pontual, como sempre, com a sua responsabilidade e o seu profissionalismo. Muito boa noite, Rinaldo, obrigado pela sua presença. Muito boa noite, Marcelo, muito boa noite, Evandro, obrigado pelas palavras. Eu não fiz nada além da minha obrigação. A partir do momento que eu empenho a minha palavra, seja com vocês ou em qualquer outro setor da minha vida, procuro cumpri-la sempre da melhor maneira possível. É com grande alegria que eu estou aqui fazendo parte do segundo programa Esporte de Prima. Vamos bater um papo gostoso sobre as equipes da Baixada Santista, que vão disputar aí a segunda divisão, os times que estão disputando o Campeonato Paulista da Série A1, enfim, esporte amador, o que vier. Um grande prazer, uma grande alegria para mim estar participando desse segundo programa Esporte de Prima. 20 horas e 5 minutos, especialmente para Douglas São Paulino Teixeira, também para a Gisele, que hoje faz aniversário, também torce para o São Paulo. É hora de falar do tricolor. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Boa fase do Pato, ele promete repetir as boas atuações do São Paulo contra o Danúbio e fazer o São Paulo sair da má fase na Libertadores, né? Só tem um jogo até agora, mas todo mundo não está mais apostando no São Paulo. Rinaldo, Pato ou Allan Kardec? Olha, eu vou falar uma coisa para você, Evandro. Estão dizendo que o Alexandre Pato está em boa fase, mas acredito que o Campeonato Paulista não dá para servir como parâmetro para dizer que o atacante está em boa fase ou não. Até porque no jogo mais importante do São Paulo no Campeonato Paulista, que foi contra o Santos na Vila Belmiro, o São Paulo jogou muito mal e só não foi derrotado ou até mesmo goleado pela partida que o Rogério Ceni fez na Vila Belmiro, tá? Ainda é muito cedo para se dizer que o Alexandre Pato está em boa fase ou não. Acho que o Alexandre Pato precisa provar ainda mais alguma coisa na Copa Libertadores.
São Paulo tem um jogo importante contra o Danúbio amanhã no Morumbi, onde a vitória é de fundamental importância para ele manter viva a chance de classificação para a próxima fase da Libertadores. E o São Paulo vai precisar muito, sim, do Alexandre Pato. Você me perguntou sobre Pato ou Allan Kardec. O Allan Kardec é um atacante que me agrada muito, já esteve no Santos, entendeu? Foi vice-campeão, perdão, ele foi semifinalista da Libertadores de 2013. Não me recordo se ele estava no elenco que foi campeão em 2011, sinceramente eu não me recordo. O centroavante teve uma ótima passagem pelo Palmeiras. É um estilo diferente do Alexandre Pato, né? Um jogador que joga mais centralizado dentro da área. Difícil para eu te dizer se eu prefiro um ou outro. Acho que cada um tem que ter um esquema de jogo específico que o favoreça. Tanto para o Alexandre Pato, que é um atacante de velocidade, como o próprio Allan Kardec, que é um atacante de uma característica totalmente diferente. Agora, com relação à boa fase do Pato, prefiro esperar mais um pouco, esperar jogos mais agudos, para ver se ele realmente vai se destacar ou não. Bom, tirando esse lado da boa fase, o fato do Pato ter jogado lá fora, experiência internacional, conta na Libertadores? Conta, sem dúvida nenhuma. Só que, veja só, uma coisa é você jogar a Champions League, uma coisa é você jogar a Copa da UEFA, outra coisa é a Copa Libertadores, que é uma outra atmosfera, é um outro perfil, completamente diferente, é muita catimba, entendeu? Muitas vezes chega a violência, não tem a organização que tem esses campeonatos europeus, é um outro perfil, mas conta sim, a experiência internacional conta sim, porque ele tem várias adversidades que ele vai ter que passar, e essa experiência vai ajudá-lo a superar isso. Será que os comentários do Muricy vão mexer no brilho dessa rapaziada de São Paulo e fazer melhorar um pouquinho a qualidade do futebol apresentado? Porque no Corinthians, contra o Corinthians, como nós falamos aqui no último programa, o São Paulo não jogou. Agora, será que essa sacudida que o Muricy deu vai dar resultado, Rinaldo? Olha, eu acho que não só os jogadores, mas acho que o Muricy também merecia levar uma sacudida, porque a apatia começou no banco de reservas, né? Eu vi ele sentado do lado do Milton Cruz e do Tata no jogo contra o Corinthians, ele simplesmente não sabendo o que fazer, entendeu? Mas eu acredito que essa sacudida, né, que o elenco do São Paulo recebeu, tem que surtir um efeito, né? Até porque se não surtir esse efeito, o São Paulo não venceu o Danúbio, ele vai ter que decidir a sorte dele na Argentina contra o São Lourenço, já com torcida, que o São Lourenço joga contra o Corinthians sem torcida, com portões fechados. E com a torcida do Papa também. Olha só, inclusive aqui nos sites de esportes diz que hoje o Muricy, diferentemente, e grifam a palavra diferentemente de outras ocasiões, hoje parou o treino por diversas vezes, é resultado dessa sacudida que o Rinaldo falou, né? O site deixa aqui bastante claro que em outras situações o treino corria mais livre, uma coisa mais tanto faz como tanto fez. Hoje, além do tempo ser um pouco maior de treino, embaixo de chuva, várias paradas feitas pelo técnico Muricy Ramalho durante o último treino do São Paulo. Marcelo, isso tem que ser uma constante. Já quando ele estava aqui no Santos, muita gente dizia que o treino dele era 2 toques, que ele não era muito chegado a dar coletivo, treino tático, tudo. Quer dizer, a coisa precisa apertar para ele tomar algum tipo de atitude como essa. Conhecimento de futebol ele tem. Ele vem da escola do Tele Santana, que era meticuloso, chato, mas por conta dessa meticulosidade e por fato dele ser chato também, teve as conquistas que teve. E ao que parece, ele não está sabendo aplicar o que ele aprendeu com o mestre Tele Santana. Mas antes tarde do que nunca. Vamos ver se o São Paulo realmente surte efeito esse sacudão. A impressão minha, o Danúbio é o mais fraco da chave? Pode-se dizer assim, ou na Libertadores não existe mais fraco? Todos são fortes? Teoricamente sim, até porque ele perdeu o primeiro jogo em casa, mas se ele faz 1-0 no São Paulo, põe o time inteiro atrás aqui, acabou. Ele fica com 3 pontos, o São Paulo vai com 0 ponto jogar contra o São Lourenço na Argentina. Não está eliminado, mas olha que situação. É melhor contar a eliminação, porque o time do Papo, o Evandro já falou, é melhor já contar que já está no saco, né, Evandro? É isso aí. O São Paulo deve entrar em campo com Rogério Ceni, Bruno, Tolói, Dória e Reinaldo. Denilson e Souza no meio-campo, Michel Bastos, Ganso, Luiz Fabiano e Pato. O time é bom, né? Não, no papel o time é muito bom. Só que é o seguinte, precisa desempenhar em campo. Só uma rápida pincelada do São Paulo contra o Corinthians, na rodada passada pela Libertadores, a apatia, a postura, me lembrou a postura do Santos no Japão. Apático, sem sangue nos olhos, vendo as coisas acontecerem. Eu acho que o Santos... naquela situação do Mundial, eu acho que era um outro time na frente do Santos. Eu estou dizendo em termos de apatia.
Se o Ah, Santos sim. tivesse perdido, mas tivesse jogado a moda argentina, vamos dizer assim, perdesse 2-1, 3-1, encarando, mas não deu porque o adversário era super, tudo bem. O Santos entrou lá para tietar o Barcelona. É isso que eu ia falar, eles estavam mais Exatamente. preocupados em conseguir o autógrafo e a troca da camisa Justamente. do que outra coisa. Lembrando que o Pato está emprestado pelo Corinthians até dezembro deste ano e o salário é dividido, né? Vamos lembrar disso aí. Será que o Pato sai do Aí, São Paulo? aí, Tchan, tchan, tchan. aí eu te pergunto, o Jadson indo para a China, já vamos falar do Corinthians. O São Paulo vai ter alguma compensação aí? Porque eu não entendi. Corinthians e São Paulo, o Jadson jogou e o Pato não. E agora o Jadson está indo embora do Corinthians, eu não vi um dirigente do São Paulo falar nada. Eu acho que é do contrato, né? Tá no contrato, tudo bem. Se não tá, Mas esclarece, né, Marcelo? O torcedor não sabe. Eu que não sou torcedor, eu não estou entendendo. Imagina o torcedor. Bom, última notícia do São Paulo que preocupa, Denis vai passar por cirurgia. O Denis, que é o reserva do Rogério Ceni, pouco atua na equipe tricolor, mas vai passar por cirurgia no ombro direito, né? Teve um probleminha, sentiu. Deve sentir nos treinamentos, né? Porque jogar faz tempo que ele não joga, Sem né? dúvida. Para machucar, basta treinar. E isso pode fazer com que a aposentadoria do Rogério Ceni se adie mais um pouco. Meu Deus! muito bem. Tá certo. É só mandar um abraço aqui. Não é pro Max, não, que o Max ele é muito chato, né? Que é Mas isso, pra mas- filha do Max, a filha do Max. Ah, mas é uma boneca, pô. A filha do Max tá dançando o prefixo do programa. Então eu coloquei Que mais um isso? pedaço pra ela poder dançar, viu? Grande Max Oliveira, obrigado pelo carinho, pela sua audiência. O Max é São Paulino, né? O Max. Levando o Max à loucura na sala de casa, viu? Muito bem. Levando o Max à loucura. Grande Max, um abraço, nosso eterno Apolo. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Grande Max, um abraço pra você, sempre dando aí o carinho da sua audiência. Obrigado, Max. Aquele abraço também pra toda a sua família acompanhando aí em Santos. Grande Max Oliveira. Mais alguma coisa a falar de São Paulo? Não, Marcelo, vamos ao Corinthians. Muito bem, vamos então falar do Corinthians às 20 horas e Quebra mesmo. a Engasgou. 14 minutos. Ela quer tomar água, eu não deixo, não. Salve o Corinthians. Clube chinês avisa que pagará multa de Jadson e a diretoria diz que não há nada o que fazer. O Timão receberá quase 5 milhões. Mas o presidente até outro dia falou que o Jadson não ia sair do Corinthians. Que falar disso, Rinaldo? Para você ver o quão sérios são os dirigentes, né? Eu acho que o dirigente tem que ter mais cuidado em dar certas declarações, porque ele fica até mal visto pela torcida. Qual é a credibilidade que ele vai ter agora perante o torcedor quando ele fizer uma outra declaração semelhante a essa aqui? Por exemplo, o Guerreiro vai renovar com o Corinthians, aí na semana seguinte ele vai embora para a Alemanha. Entendeu? Então ele tem que ter muito cuidado em dar esse tipo de declaração, porque ele acaba iludindo o torcedor e aí no final das contas acontece uma proposta dessa, que na realidade qualquer clube de fora, de onde for, chegar e pagar multa de qualquer jogador, o jogador vai embora e acabou. O que segura o jogador no clube é o próprio jogador. Se ele não quiser ir, ele não vai. Se ele quiser ir, ele vai, não tem nem empresário que segure. E foi o que aconteceu, o clube chegou com dinheiro, estou pagando a multa, quero o jogador, não há o que fazer. E muito pelo contrário que as outras pessoas pensam, o Corinthians não está nadando em dinheiro, não. Tanto é que cerca de 5 milhões que entrarão nos cofres do Corinthians serão utilizados para pagar a dívida da equipe com os jogadores. Beneficiados nisso daí poderão ser Ralf, Elias, Renato Augusto, Danilo, Guerreiro, Christian e Edu Dracena, que estão com os direitos de imagem atrasado. O Quer Dracena dizer, chegou esses dias no Corinthians, já está com o salário atrasado? falar o quê, né? Olha, eu posso falar uma coisa pra vocês? Vocês vão fazer dia 1º de setembro? Sei que tá longe. O que vocês vão fazer no dia 1º de setembro? Sei lá, cara. Vai fazer o quê, Rinaldo? Dia 1º de Eu setembro? sei que é essa data, é aniversário do Noroeste de Bauru também. Tá eu certo. sei. Não, é que o Andrés agora, o Andrés vai fazer o seu primeiro projeto de lei na Câmara dos Deputados. É. Seu primeiro projeto de lei como deputado federal eleito pelo Estado de São Paulo é instituir o Dia do Esporte Clube Corinthians Paulista. Tá de brincadeira, né? Não, eu vou dar uma de neto aqui, cara. Tá de brincadeira. Não é pelo Corinthians, não. Não é pelo Corinthians, não. Porque mesmo eu não torcendo para o time paulista, o Corinthians paulista,
eu acho que todos merecem respeito. Agora, um deputado se eleger, primeiro projeto do cara, instituir o dia do time que ele foi presidente, tá de Mas você brincadeira. sabe por que ele está fazendo isso, né? Ah, tá de brincadeira. Quem pôs ele lá? A torcida, ele até está defendendo a Ele deve ter assumido esse compromisso com a torcida. Faço minhas as tuas palavras, Evandro, acho que não tem nada a ver. Mas é o seguinte, vai se esperar o quê? Não, mas aí eu te digo, o que o torcedor do Corinthians vai ganhar com isso? Vai ser feriado? Pro cara não trabalhar? Se ele mostrar a carteirinha do clube, ele não vai trabalhar porque é feriado, que é dia do Corinthians? Até porque Pô, já é não o dia dá da pra fundação, né? Já é o dia do aniversário, não é isso? Dia do aniversário Não dá pra entender, né? É junto, não vai ter outra festividade. É só Olha, pra dar um plus no que já... Tem horas que é melhor ficar quieto. Eu chamo Olha isso só. de demagogia. Ao lado do deputado Goulart, Andrés diz que o projeto de lei se justifica porque a história do Esporte Clube Corinthians Paulista se funde com a própria história do esporte brasileiro e também de toda a sociedade. Meu Deus do céu. Eu vou soltar de novo, Neto. Me empresta o seu jargão. Tá de brincadeira. Olha, né, lá esse no cara? Lente Esportiva da Net Cidade, me desculpe fazer essa divulgação aqui. mas Imagina, é verdade, para nós é um prazer. me chamam de doente. Se eu sou doente, o André Sanches é o quê, meu Deus do céu? Mas será que se fosse um deputado pela torcida do Santos também não De faria? qualquer torcida, clube, Imagina se São virar, Paulo. Imagina se isso aí virar mania. Romário. O Marcelinho quem mais? Carioca foi Marcelinho eleito, não Carioca- foi? O Carioca Marcelinho? foi eleito. Estadual, daqui a pouco ele vem com alguma coisa. Dia estadual do Corinthians. Corinthians. Mas Não, aí mas- é uma lei federal, né? Que é o dia nacional, né? Talvez não dê pra. Olha, a não eu ser vou que tenha falar- 2 dias, né? Independente do clube que seja, acho que tem muito mais coisa importante Pra fazer. para se fazer do que instituir dia de um determinado clube. Se ele quer seguir a linha da torcida, por que não mexe no estatuto, não vai lá nas reuniões da Dilma para ver a dívida dos clubes, né? Ele manda mais do Corinthians que o presidente. É, tá bem. Mais alguma coisa a completar, Evandro? Bom, depois de passar a noite em observação em um hospital, Bruno Henrique recebeu alta. Ontem à tarde, o volante sofreu uma luxação no cotovelo esquerdo em Itu, durante um empate de 1-1 contra o Ituano. Jogo que, por sinal, foi o pior jogo que eu assisti, por enquanto, esse ano e metade do ano passado. Eu não assisti o jogo, assisti Português. Não e perdeu Santos. Nada. Beto Renner tá ouvindo a gente, viu? Só pra... Um grande abraço, Um Betão. grande abraço, Betão. Estivemos ontem lá no Lente Esportiva. Grande Beto Rainer. Eu assisti Português e Santos por razões óbvias, né? Mas eu assisti os melhores momentos de Ituano e Corinthians. Realmente foi um jogo de baixa qualidade técnica, mas lembrando que o Corinthians abriu o placar, né? 1-0, um gol de pênalti que existiu em cima do Edilson. E o gol do Ituano nasceu de uma falta não marcada em cima do Petros, onde o árbitro alegou que o lance tinha sido uma trombada normal. Eu, num primeiro momento, sem ver o replay, também tinha achado, mas depois eu vi que o cara quase quebrou a perna do Petros, né? Ele chegou, quase faltou arrancar a meia do Petros, o árbitro deu como jogada normal e daí saiu o gol de empate. Mas foi um jogo sem grandes emoções, o resultado acabou sendo justo, pelo que as equipes mostraram. O Corinthians também jogou com um time misto, se eu não me engano, né? Por conta da Copa Libertadores. Enfim, o Campeonato Paulista hoje virou uma pré-temporada de luxo, onde os jogos valem 3 pontos e vale troféu. Só isso, na minha opinião, hoje na prática é isso. E olha, pra te falar a verdade, o Campeonato Paulista tem uma das melhores equipes, né? As melhores. Tá no topo, né? Da qualidade do futebol apresentado no Brasil, mas o índice técnico tá lá embaixo. Baixíssimo, Né? baixíssimo. Dá pra tirar alguma dúvida que classifica São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos? Apesar que ano passado o nível estava baixo também, não acredito que isso vá acontecer esse ano, mas o Corinthians nem da primeira fase passou. Uma pena o que eu vejo assim é que os times que sobem da segunda divisão às vezes não vêm com o mesmo investimento para Eu já vi que o Marília subiu esse ano e pelo jeito vai cair, tá com 1 ponto. Penapolense com 2, o 15 de Piracicaba na rodada, na rodada retrasada, conseguiu os 3 primeiros pontos. Perdeu pro Linense sábado, o Roque Júnior já caiu. Muito bem. Olha, só vou completar aqui, o pessoal está perguntando, nosso segundo bloco hoje, a gente está acostumado a falar das equipes da segunda divisão, mas vamos dar um espaço maior aí à Portuguesa Santista, tendo em vista que o nosso repórter, produtor,
cinegrafista Evandro Moraes, ele esteve lá, Eurico Murcia, e trouxe para nós algumas sonoras. Mas antes, Marcelo, diga. inclusive gostaria, já aproveitando que você falou da Portuguesa, falar da Portuguesa porque foi a primeira a apresentar jogadores, foi a primeira que se mostrou que está no campeonato da segunda divisão. São Vicente não participa, a de Guarujá não participa e o Jabaquara começa a apresentar seu elenco só na segunda ou terça-feira, quer dizer, Portuguesa Santista é o nosso assunto de hoje. E outra coisa, independente disso, eu acho que tem um ditado que diz que quem sai na frente bebe água limpa, né? Eu acho que a Portuguesa já está mostrando as caras, eu acredito que tem uma atmosfera diferente esse ano na Portuguesa Santista, entendeu? Mas mais pra frente a gente vai estar falando melhor sobre isso. Vamos falar do Palmeiras, Marcelo? Palmeiras! Vamos lá. Quando surge ao viver de imponente no Lá na Arena Allianz, né? Com o soluço do Marcelo e tudo, né? Não é o seu computador. Falou, é a chuva, né? Entrou água na rede de internet aqui do Marcelo, mas tudo bem, né? Palmeiras vê Cristaldo se tornar peça-chave no ataque e com isso o técnico muda de repente a escalação. É isso mesmo, Rinaldo? Você vê como é que são as coisas, né? O Palmeiras contratou 19 jogadores para fazer uma profunda reformulação no seu elenco. Um jogador que veio no ano passado para o Palmeiras está sendo a solução dos problemas de ataque. Veja bem, eu acho que tem que jogar quem está melhor, né? Acho que se o atacante mostrou serviço, mostrou produtividade e agradou ao técnico, nada mais justo que ele continue no time. Agora, isso mostra o seguinte, que o Palmeiras, o fato dele ter contratado 19 jogadores não resolveu os problemas. Tem muito torcedor do Palmeiras que diz, esse ano é tudo nosso. Não é bem assim. Vou falar uma coisa que eu falei ontem. Se der liga, se esse time do Palmeiras der liga, é no segundo semestre, que não garante título. Ele pode fazer uma campanha melhor do que fez no ano passado, até porque se fizer pior ele cai, entendeu? Mas ele vai fazer um papel melhor no Campeonato Brasileiro com certeza, mas o fato de ter feito essa reformulação não é garantia de título. Olha aí o que é que já está acontecendo. Mas os números do jogador Cristaldo são muito bons, né? O camisa 9 participa de quase 80% dos gols do Palmeiras até agora. Quer dizer, nada é inegável, tem que jogar, né? Tem que jogar. Foi o que eu acabei de falar. Se o cara tá jogando bem, tá produzindo pro time, tem que ficar. Mas é o que eu digo, contrataram 19 jogadores, contrataram o Leandro Pereira, contrataram um monte para ser centroavante, Rafael Marques, né, que era o queridinho do técnico Oswaldo de Oliveira. Tá aí o Cristaldo, que quem trouxe foi o Ricardo Gareca, tá resolvendo. Então, tem que ter calma, né, nessa hora da reformulação, e ver se realmente vale a pena, às vezes, você contratar determinados jogadores para determinadas posições, que às vezes a solução está em casa e a pessoa não vê. Bom, outro que está quase renovando aí, mas não querem fazer uma novela do assunto é o Valdívia, né? O que você acha? Valdívia ainda cabe nesse time aí? O Valdívia, ele já é uma novela para jogar, que dirá para renovar contrato, né? O Valdívia, infelizmente, é um jogador que ele é marcado por seguidas contusões. Tecnicamente, na minha opinião, é um grande jogador, não chegaria a ser aqui, mas um grande jogador. Não sei vocês, eu vi a Ademir da Guia jogar, então o parâmetro é outro. Eu não sou tão velho assim, cara. Eu pela televisão, em tape. Você não deixa eu molhar o bico. Eu tô no YouTube aqui, se você quiser, viu? Vamos lá. Então deixa eu voltar mais no tempo. Então. Meu Deus. Outro camisa 10 que eu vi jogar no Palmeiras. 2, Djalminha e Rivaldo. Isso aí eu lembro. Entendeu? Eu era pequeno, mas então, você já foi pequeno, Evandro? de altura sim, né? É verdade. Mas o Valdívia, agora voltando à realidade, né? Falando sério, o Valdívia realmente é um jogador que tem técnica suficiente para ser titular desse time, mas ele tem que jogar. Não é jogando uma, 2 partidas e ficando fora 3, 4, que ele vai conseguir resolver o problema do Palmeiras. O Palmeiras está mostrando que sem ele consegue desenvolver um bom futebol. Mais uma vez lembrando, o Campeonato Paulista não serve de parâmetro para nada, uma pré-temporada de luxo. Mas é um jogador importante que, em forma e livre de contusões, obviamente tem lugar no time do Palmeiras, sim. Outro jogador que acho que tem espaço nesse time do Palmeiras é o Arouca, né? Que saiu do Santos, tá lá, só que por enquanto não estreou. Tá treinando já. Vai estrear agora. Tá treinando já, possivelmente estreia na próxima partida. O Arouca tem né? futebol para ser titular em qualquer time do Brasil, na minha opinião. Tá? O Arouca, a hora que botar a camisa 5 do Palmeiras, é titular absoluto e pronto. Ele e o Zé Roberto, na minha opinião, hoje são 2 titulares absolutos.
Olha só, eu só queria mudar um pouquinho de assunto, não sei se eu posso. O pai do Valdívia aí disse que o Valdívia recebeu sondagem de um clube brasileiro. Eu não quero nem falar do Valdívia, eu acho que esse negócio do pai... o empresário dele, empresário, eu sei, mas nem sempre. Eu acho que o único que deu certo e ainda assim tem coisa por baixo do pano que ainda não saiu é o pai do Neymar, né? Prefiro não comentar. Mas toda vez que tem um pai, eu não sei, parece que o negócio não flui direito. É que a relação jogador-empresário tem que ser de profunda confiança, entendeu? Então, no caso, a melhor pessoa para ele confiar é o próprio pai. Mas será que é uma hora de dar uma declaração dessa? O Palmeiras reformou, quer dizer, enquanto meu filho é o astro, eu não falo nada. Agora que, no mínimo, deve ter levado uma carcada. Ó, agora veio um monte de gente, todos somos iguais, baixa a tua bola, aí o paizão já se acha e lança. Mas isso qualquer empresário faria também. Com certeza, tá pra fechar com o Palmeiras. Vamos valorizar um pouquinho mais esse passe aí, ó. Tem gente querendo também. Até o presidente ou o diretor de futebol se encher e falar assim, ó, então vai pro outro time. Vai jogar onde? Na várzea? É claro. Tá certo. Muito bem. Esse outro time vai ter paciência com o Valdívia que nem o Palmeiras está tendo. Tá certo. 20h27. Posso mudar? Breve. É hora do bicampeão mundial! E tri da Libertadores. Tá vendo? Mexeram com o cara, tá vendo? É a formação completa. Santos, gol! Agora quem dá bola é o Santos. Bom, Rinaldo, Santos agora é o nosso assunto. Todo mundo quer que o Santos vai pra cima, mas não quer firula. Estão incomodados com a firula do Santos. Acho que foi nesse último jogo da Portuguesa aí, os dirigentes não gostaram muito da postura do elenco santista, né? E vou falar uma coisa pra você. Não sei o teor dos comentários, mas eu concordo com eles. Porque o Santos jogou um excelente primeiro tempo, foi o melhor primeiro tempo do Santos no campeonato, objetivo, rápido, envolvente, fez 3 gols, poderia ter feito mais, mas no segundo tempo o Robinho disse que o pessoal cansou um pouco, início de temporada, forte calor, mas isso não justifica, às vezes, um drible a mais numa situação onde poderia se fazer gols. Mesmo com tudo isso, o Santos teve uma vitória maiúscula no Pacaembu por 3-1, merecida, poderia ter sido por mais gols se mantivesse a pegada do primeiro tempo. E tem que ser assim, acho que a maior prova de respeito ao adversário, né, é você partir para cima dele e fazer quantos gols você puder fazer. Entendeu? Não é porque eu vou respeitar, eu vou evitar de agredir, ou eu vou fazer firula porque eu sou melhor do que ele. A melhor prova de você provar que você é melhor que você é melhor que o seu adversário é fazer quantos gols forem possíveis. O Santos perdeu a chance de fazer a maior goleada do campeonato. Porque a Portuguesa teve um jogador expulso com 10 minutos, já com 3-0, não conseguiu diminuir o placar no final do jogo. Eu acho que esse relaxamento não acontece só no futebol, não. Eu acho que em toda modalidade desportiva coletiva, quando a superioridade no jogo, não em números de gols, tá? Porque se você pegar o futebol e comparar, por exemplo, com o basquete, com o handball, o que acontece? A quantidade de gols é bem menor do que nos outros esportes. Mas quando a superioridade técnica ela se evidencia muito, isso acaba acarretando, levando os jogadores a esse relaxamento. Concordo com você. É claro, é diferente a gente falar, do futebol, onde a grande parte da população brasileira torce, se empolga com o seu time, tudo claro, gostaria de ver o time ganhando de 10, de 6, de 7, né? Esse relaxamento sempre acontece. É que nós... E acaba levando ao descontentamento justamente dessas pessoas que dirigem a equipe e até mesmo dos torcedores, né? Os torcedores também sentem essa Agora, apatia, veja só. O Santos jogou o primeiro tempo, na minha opinião, excelente, fez 3-0, mostrou o quanto era superior à Portuguesa e começou os 10 primeiros minutos do segundo tempo em cima da Portuguesa, até o jogador da Portuguesa ser expulso. Quando eu achei que o jogador da Portuguesa foi expulso, que eu não me recordo o nome agora, falei, bom, agora é o seguinte, vai ser 5-6, tá com um jogador a mais, não. Aí o time simplesmente relaxou de uma vez. Eu acho que o time até pode diminuir o ritmo sem abrir mão do ataque. O Ricardo Oliveira tinha perdido gol embaixo do gol, o Robinho, tudo. Faz 4, 5, 6, pelo volume de jogo não seria surpresa. O São Paulo recentemente enfrentou o Bragantino em Bragança Paulista, fez 3-0 no primeiro tempo, não diminuiu o ritmo, pelo contrário, o Muricy trocou alguns jogadores e ganhou de 5. É isso que o torcedor quer. Se
se acaba 3-0 ou 3-1 como acabou, mas permanece com o Santos no campo de ataque sem diminuir o ritmo, nem o torcedor, nem os dirigentes ficariam pensando dessa forma. Eu, como torcedor, também fiquei desapontado com a queda de rendimento do time no segundo tempo. Diz o Robinho em entrevista que sentiram o calor, o desgaste físico, enfim, e espero que tenha sido isso. O Santos agora tem 2 jogos adiante no Pacaembu, os 2, contra o Linense e, se não me engano, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Times que dá para conquistar 6 pontos, mas jogando futebol para frente, sem abrir mão do ataque, e no caso de abrir vantagem cedo, logo no primeiro tempo, não abrir mão disso, jogar até o fim e fazer o maior número de gols possível. Bom, acho que isso que todo torcedor gostaria de ver do Santos era isso, né? Um futebol mais objetivo. Agora há pouco forte. eu falei do Palmeiras de Djalminha e Rivaldo, não há muito tempo atrás, em 96, o Palmeiras fez mais de 100 gols no Campeonato Paulista, entendeu? O Palmeiras ganhou de 6 do Santos aqui dentro da Vila Belmiro, o Santos jogando para frente, foi 6-0. O Palmeiras jogava para frente em todos os jogos, entendeu? E acho que pode ser assim também. Bom, rodada magra do Campeonato Paulista, né? Esse meio de semana, né? Corinthians joga com o Linense. Jogo lá, atrasado, né? Jogo atrasado, Acho que era da segunda rodada. Isso. E o restante vai jogar o São Paulo joga a Libertadores, né? Contra o Danúbio, também amanhã. E já tem né? jogo sexta-feira da próxima rodada, né? Isso, sexta-feira tem mais jogo. Enquanto nós estivermos no nosso programa, jogos estarão rolando. Sim. E Marcelo Furtado, com sua agilidade nos dedos, acompanhando tudo online e levando para os nossos ouvintes o placar. Não se assuste, Marcelo. Eu confio em você. E na querido. segunda divisão haverão jogos também, sexta-feira à Sem noite, dúvida. principalmente jogos lá em São Bernardo, que costumam ser de sexta-feira à noite. Sem É dúvida. verdade. Olha só que interessante, o Santos parece estar estudando aí jogar em outros estádios para a preparação já do Campeonato Brasileiro. Além do Pacaembu, Maracanã, estádios do Nordeste e interior estão na agenda. Segundo o presidente, a despesa é de 500 mil por viagem, e tendo em vista que em alguns lugares o Santos chega a conseguir renda de até 1 milhão, ou seja, metade ficaria aí para o clube. Abertamente o presidente diz que é uma maneira de aumentar a renda do clube. No que ele está muito certo, eu como torcedor, eu queria que todos os jogos do Santos de mando fossem aqui na Vila Belmiro, só que o torcedor do Santos é acomodado. O torcedor do Santos é o que mais reclama e o que menos vai na Vila Belmiro. O Santos tem um universo de quase 10 milhões de torcedores e consegue colocar um clássico na Vila Belmiro 10, 12 mil pessoas, é um absurdo. Acho que o presidente Modesto está certo, sim. O Santos vive uma situação financeira difícil e ele tem que buscar subsídio para poder ter uma arrecadação maior e com isso resolver esse problema o mais breve possível. Está muito certo ele, sim. Bom, vamos dar uma olhadinha na tabela, na classificação do Paulistão. Pelo grupo A, o primeiro é o São Paulo com 16 pontos, seguido por Mojimirim com 14, Ituano com 9, Red Bull Brasil com 8 e São Bernardo com 7. No grupo B, Ponte Preta lidera com 11 pontos, o Corinthians é o segundo com 10, Rio Claro com 7, empatado com o São Bento, e o Audax São Paulo com 4 pontos. No grupo C, Palmeiras lidera com 12 pontos, seguido pelo Botafogo com 9, Portuguesa e Linense com meia dúzia e Marília com 1 ponto apenas. No grupo D, o Santos lidera com 14 pontos, Capivariano com meia dúzia, 15 de Piracicaba tem 3, juntamente com o Bragantino, e a Penapolense tem 2 pontos no campeonato. Diga, Renato, desculpa. Eu que te peço desculpas, Marcelo, só uma rápida pincelada sobre a classificação. O Corinthians está com 10 pontos em segundo lugar, com 2 jogos a menos. Tem jogos a menos, isso. Tá? E o Linense também tem um jogo a menos e tem um outro time do interior, se eu não me engano, tem também um jogo, são os 2 jogos que o Corinthians tem. Portuguesa e Linense fizeram 5 jogos por enquanto. Mas o Linense... O Corinthians fez 4 jogos. Isso aí. Portuguesa e Linense que tem um jogo E o resto, todos os times já fizeram 6 jogos. Então veja só, isso mostra o quanto é esdrúxulo o regulamento do Campeonato Paulista. Já visto o Santos com 14 pontos, o Capivariano com 6. Vamos supor que acabasse hoje, o Santos pegaria o Capivariano na Vila em um jogo único. Empatou, vai para os pênaltis. O Capivariano vence nos pênaltis, o Santos está fora. Quer dizer, qual é o critério? Entendeu? Então, isso tem que ser revisto. É um regulamento esdrúxulo esse do Campeonato Paulista. Falam bastante sobre esse tema de formato de campeonato. Eu confesso para você que eu sou totalmente favorável ao ponto corrido. Eu também, com certeza. Só que se de ponto corrido, se ele não quer fazer, faz 19 jogos, um turno único, porque não tem data para fazer 2 turnos. Os 4 primeiros fazem as semifinais e acabou.
E acabou. Por aí mesmo. Vai dar o mesmo número de jogos praticamente e você vai ter um campeão mais qualificado. Os 4 que disputarem vão ser por um nível técnico melhor. E aqueles que realmente fizeram mais pontos no campeonato. Exatamente. Essa é a minha opinião. Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Muito bem, Sheila Almeida, a nossa eterna repórter à tribuna, sempre acompanhando as nossas transmissões, obrigado. Sheila Almeida, também o Beto Render, já falei, Max Oliveira também acompanhando. Vocês começaram a falar do Santos, o Alex Frutuoso clicou aqui na gente. Grande amigo, grande Alex Frutuoso, um grande abraço, faz tempo que não o vejo. Grande Alex Frutuoso, também o Rogério Silvério, já falei, o Douglas também está com a gente, tanta gente legal ouvindo e curtindo, acompanhando as nossas transmissões, 20 horas e 37 minutinhos. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, do nosso apoio, é hora dela, a mais briosa. Aliás, o nosso repórter Evandro Moraes esteve lá na Portuguesa Santista, muitas sonoras para você, muita coisa legal sobre a Portuguesa Santista. Um abraço especial, Walter Dias acompanhando as nossas transmissões. O Halley Rodrigues marcou com a gente aqui hoje em função da chuva, nos avisou, nos ligou, esperamos que esteja tudo bem aí com você, Halley. Se bem que o Halley, ele é um cometa, né? Então ele deve vir... Poderia ter chegado aqui mais rápido, né? Acima da chuva, pegar carona na cauda do cometa. Grande Halley Rodrigues, obrigado pela audiência. Não tem problema que você não pôde estar presente, mas estará numa próxima oportunidade. Não faltarão. 20 horas e 38 minutos. De noite e dia, e o seu lema era um digista mais briosa, Portuguesa Santista. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, tem Portuguesa Santista. Estamos apresentando Esporte de Prima. Não vamos dar chance pro mosquito da dengue. Não vamos deixar ele se proliferar. É só não deixar a água limpa acumulada em latas, pneus velhos, caixa d'água. O mosquito da dengue é rachado com tom escuro e manchas brancas. E os sintomas da doença, quando aparecem, você vai sentir, você vai notar. São manchas na pele, dores no corpo, enjoo e febre forte que parece queimar. Não vamos dar chance pro mosquito da dengue. Não vamos dar chance pro mosquito da dengue. Não vamos dar chance. Estamos apresentando Esporte de Prima. Economizar água é bom. Não deixe a torneira pingando, senão a água pode acabar. Se é fácil abrir a torneira, é muito mais fácil fechar. Você sempre lava a calçada e gosta de cantar no banheiro. A água desperdiçada acaba e custa muito dinheiro. Economizar água. Economizar água. Economizar água é bom. Estamos apresentando Esporte de Prima. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo, o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. Estamos apresentando Esporte de Prima. Cigarro não é coisa legal. Cigarro é veneno e mata. Não entre nessa onda do mal. Cigarro é vício que maltrata. Não queira nem experimentar. Evite a primeira tragada. Não vamos poluir mais o ar. Cigarro não tá com nada. É só ter coragem pra dizer não. Não deixe a fumaça estragar
Estamos apresentando Esporte de Prima. Economizar água é bom. Não deixe a torneira pingando, senão a água pode acabar. Se é fácil abrir a torneira, é muito mais fácil fechar. Você sempre lava a calçada e gosta de cantar no banheiro. A água desperdiçada acaba e custa muito dinheiro. Economizar água. Economizar água. Economizar água é bom. Voltamos a apresentar Esporte de Prima. Esporte de Prima. Jabaquara. Portuguesa Santista. São Vicente. Esporte de Prima. 20 horas e 43 minutos, estamos de volta e hoje pedindo licença, a gente tem algumas informações também do Jabaquara, mas hoje vamos começar com a mais briosa, especialmente para Walter Dias, Douglas Teixeira. O Halley não pôde estar aqui, mas está acompanhando no ônibus pelo seu celular, obrigado pela audiência. 20 horas e 43 minutos, grande Max Oliveira, é hora de falar da Portuguesa Santista. Também acompanhando aqui juntamente conosco, claro, Vladimir, um abraço especial, grande amigo Vladimir Matos. Evandro Moraes, é hora de falar da mais briosa. Marcelo, teve a apresentação do novo elenco da Portuguesa Santista na manhã de ontem. 10 jogadores se apresentaram. Eu estive lá durante essa apresentação. Falei com o gerente de futebol, o Rodrigão, né? E também com o presidente Ciaglia, pelo aquele grande assunto do nosso anterior programa, que foi as mudanças exigidas. E aí eu fiquei sabendo, não pela Federação Paulista, mas sim pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, que é a obtenção do famoso AVCB, né? Vamos começar com o presidente Ciaglia, ele explicou pra gente direitinho o que está acontecendo lá. Vamos lá, Marcelo. Quais são essas modificações que estão sendo feitas aqui no campo da Portuguesa Santista? Veja, você falou bem, exigência não é da federação. O que a federação exige é a apresentação dos laudos de vistoria pelos órgãos competentes. Então, para você conseguir esses laudos dados por essas entidades, é preciso, evidentemente, cumprir algumas exigências. As nossas aqui, por exemplo, Polícia Militar exigiu corrimão em acesso às arquibancadas ou dependências que ficam associadas. A própria Polícia Militar exigiu a troca de torneira nos banheiros, como assim a troca de vasos, para poder dar os laudos. Então nós estamos cumprindo, tenho a impressão que talvez uns 15 dias a gente já esteja com tudo aparelhado, com tudo feito e encaminhando os laudos que devem ser expedidos pelos órgãos competentes à Federação Paulista. Bom, deu para ver que não é a federação que está pedindo nada. Existe um grande marco divisório, né? Que foi aquele caso lá em Santa Maria. Depois que aconteceu aquilo em Santa Maria, aquele incidente trágico, as preocupações nacionais referente a grandes aglomerações de pessoas acabaram mudando todas essas regras. O estado de São Paulo também aconteceu isso, tem muitos edifícios tendo que tirar VCB, muitas casas noturnas, e os campos de futebol não ficaram longe disso. Tudo primando pela segurança do torcedor. Rinaldo, você que já foi para vários estádios aí no estado de São Paulo, sabe que tem muito estádio aí que não dava nem para pasto de gado, muito menos para a gente assistir jogo, né? Tem estádios na primeira divisão em situação muito pior que o estádio Urico Moça. Mas, falando da Portuguesa Santista especificamente, eu acho que tudo que for feito em prol da segurança
do torcedor é louvável, acho que tem que ser feito sim. Eu só espero que isso se estenda a todos os outros estádios do estado de São Paulo. Porque a gente vê estádios aqui pelo interior do estado, em qualquer divisão, em muito pior condição. E são liberados, têm os devidos laudos. Por que sempre esse grau de exigência todo ano com os clubes da Baixada? Eu lembro que o São Vicente ficou um ano inteirinho sem jogar no Monsenhor Perotti por causa de um para-raio, que não tinha para-raio, entendeu? Então, existe uma exigência muito grande, eu não sei de quem, se é por parte da federação, por parte do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, enfim. A exigência sempre com os clubes da Baixada sempre é maior do que com os outros clubes, porque a gente vê cada coisa aí fora, entendeu? Pô, se vale para cá, tem que valer para lá também. Tem estádios que não tem a menor condição, mesmo na primeira divisão, Evandro. A gente vê estádios aí sem a menor condição de segurança, que você sabe que se tiver jogo grande, não vai conseguir suportar. Bom, haja vista, só um pequeno exemplo. Vocês devem conhecer o estádio José Liberati em Osasco. Sim. O Audax não joga com nenhum time grande lá. Só joga fora. Porque não tem capacidade. Você não tem capacidade, por que joga? Eu só não entendo uma coisa. Entendeu? Eu não sei que estádio que era aquele lá, é Água Santa? Que ele ficava tá na 2. No meio do morro, tinha uma grade. Eu me lembro que se eu desse 2 passos para trás, eu caía É aquele da grama sintética? É que tem a grama sintética. É do aquário, né? Jardim. Eu não tô. E ainda o Evandro falou, Marcelo, não reclama, porque aqui o negócio é pesado. Eu falei, não, tudo bem. Verdade. Eu não preciso dar 2 passos para trás. Eu posso narrar 90 minutos estático no mesmo lugar, porque se eu andasse para frente, eu dava de cara no vidro. Se eu andasse para trás, eu caía na ribanceira. É verdade. Sem falar que dividíamos um espaço de aproximadamente 4 metros e olha que com mais 2 rádios. E dividir o meu pequeno espaço com o Evandro, quer dizer, a desvantagem foi toda minha. É uma desigualdade meio que gritante, né? Mas a única coisa que eu lamento, eu senti um ponto de maldade disso, mas tudo bem, Marcelo. A gente pode começar fora do ar depois. Entendi. Ele só compra refrigerante, não comprou uma água, mas vai. Não, deixa aí. Bom, veja só. Eu acho que tudo que, como eu estava falando no início do meu comentário, eu acho que tudo que for feito em prol da segurança tem que ser feito, eu acho que é ótimo, só que tem que valer para todo mundo. Tem que valer para todo mundo, que a gente vê certos estádios em cada condição que são inaceitáveis, não dá para entender. Não dá Evandro, tem mais Ciaglia aqui, né? E temos mais informação também, que foi adquirida lá na Portuguesa Santista, que dessas modificações, o Jabaquara conseguiu a liberação lá do estádio do Jabaquara, porque gastou muito dinheiro. Como é o nome da empresa lá? Soleil. Tem um L no final, né? Soleil. E o que acontece? É comércio exterior. Foi gasto muito dinheiro lá no Jabaquara para colocar o campo em ordem. Diga-se de passagem, eu estive passando hoje na porta do complexo esportivo lá, do Estádio de Espanha, tá ficando muito bonito lá, viu? 100 anos, Jabaquara. Foi bonito. Agora eu não sei o estádio da Caneleira como está lá dentro. Eu vi ali por fora realmente. Tá muito bonito. Podemos ouvir mais uma parte do Ciaglia que o Evandro Moraes conversou com ele. Vamos ouvir? Vamos lá. O senhor acredita, o senhor tem um prazo para poder entregar essas obras para obter a liberação do campo, é isso? E que prazo é esse? Veja, prazo propriamente dito não existe. Já teve lá atrás um prazo. Mas eu contando com a boa vontade, a colaboração do Jabaquara nos autorizou e que enquanto nós não tivermos o nosso campo em condições ideais para uso, nós poderíamos mandar os nossos jogos lá na Caneleira. Isso foi feito, a Federação Paulista aceitou, então a princípio, enquanto os laudos não tiverem entregue à Federação, nós vamos mandar os jogos com autorização do Jabaquara lá na Caneleira. E o senhor acredita que os primeiros jogos do campeonato, isso vai ser necessário? A impressão que eu tenho, se depender da nossa vontade e da nossa intenção, mais uns 15 dias a gente já esteja com tudo pronto e encaminhando todas essas exigências cumpridas à Polícia Militar. Eu imagino que para o dia 19, a possibilidade talvez de 80% de nós já temos a coisa direitinho e com a inversão de mando para o nosso campo. Maravilha, esse foi o presidente da Portuguesa Santista, José Ciaglia, para o programa Esporte de Prima. 80%, Reinaldo, 80%.
Olha, o campeonato começa em abril. Abril. Eu acredito que há tempo hábil da Portuguesa Santista conseguir resolver os problemas em 100%, dá tempo para isso, pelo que o presidente falou. Eu acredito que não vai haver a necessidade. E parabéns ao Jabaquara pela atitude, pelo desprendimento de já deixar à disposição o seu estádio, caso a Portuguesa necessite. Eu acho que isso é realmente uma co-irmandade, entendeu? Parabéns ao Jabaquara pela atitude. Espero que a Portuguesa não precise disso, mas a Portuguesa já está até mais tranquila com relação a isso. A diferença da Portuguesa Santista, vamos falar nisso agora, negócio de estádio de campo, né? Liberação de campo. Hoje temos apenas o campo do Jabaquara liberado pela Federação Paulista para receber o jogo. Como é que está o gramado lá da Portuguesa? Eu fiquei sabendo ontem que está excelente. Foi recuperado, está na fase de acabamento já dessa recuperação. Está um verdadeiro tapete. Tá bom para se jogar. Agora, o que eu ia falar, qual é a diferença, neste caso, entre Portuguesa Santista e São Vicente, por exemplo? Inclusive, São Vicente, um grande abraço a Madeleine, que já está nos escutando, está nos ouvindo aí pelo site www.litoralesportivo.com. Madeleine Rutnick. É isso mesmo, é difícil pronunciar o sobrenome dela, né? É quase Soléu lá. Quase Soléu, né? Mas por que o São Vicente não conseguiu como garantia outro campo? Porque não tem outro campo na cidade de São Vicente. Se você for ver, os campos que aqui tem são... Não é pejorativo que eu vou falar, não. Mas na Baixada é tem estádio. Mas não tem arquibancada, não tem condições mínimas para se receber um jogo de campeonato. Mesmo um jogo de segunda divisão. Por que não faz, então, uma parceria como a Portuguesa acabou fazendo com o Jabaquara? Por que não vai buscar o diálogo? Mas porque não é na mesma cidade. Isso foi explicado pelo seu Marcos Martiliano, administrador do São Vicente, que me disse que se São Vicente tivesse outro estádio, poderia mandar o jogo aqui. Agora, como o São Vicente, me desculpa, Marcelo, tá te cortando aí de novo. São Vicente andou uma época jogando na Rua Javari, mandando jogos em Atibaia. Isso não pode mais ser feito? Mudou a regra do jogo? O que aconteceu? Não sei. Deve ter mudado, porque a Madeleine, o negócio é a Madeleine poder explicar isso pra gente. Porque é lamentável o São Vicente não poder participar. Se você falar para mim que o São Vicente não está participando apenas por questão por questão financeira, que não tem um parceiro que não tenha como bancar as despesas, tudo bem, eu vou entender. Agora, por problema de estádio, esse problema já existe. Aproveitar que a Madeleine tá nos ouvindo, vou deixar o convite no ar. Para ela vir aqui falar. Ela não. Ela pode presidente Edivaldo, presidente Edivaldo, Marcos Martiniano, para nos explicar. O Edivaldo tem que vir logo, antes da eleição, que vai ser candidato, vai ser eleito. Né? Tomara que a gente... Tomara. É um amigo da gente. Exato. Agora, o que acontece? Seria muito bom que eles viessem ao nosso programa e tranquilizasse, até esclarecesse o torcedor de São Vicente o porquê está acontecendo isso. Agora, eu acho que o Ciagra viu o tamanhão do Evandro e tal, a imponência do Evandro ao perguntar. Eu acho que ele foi, na verdade, um pouco além da prudência, né? Porque eu acho que ele não quis dizer, colocar a mão, se de repente acontecer alguma coisa. Ele colocou 80%, mas pelo amor de Deus, 99%. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse jogo vai estar liberado, o Urico Murcio não é possível. Olha, eu estive no estádio, as modificações estão sendo feitas. Eu acho sabe, no ritmo que estão sendo feitas, eu acho que vai acreditar tranquilamente. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês são jornalistas, eu não sou jornalista. Tá? É uma coisa que eu já percebi. Ultimamente não tem diferença nenhuma, a não ser ser apelidado do Theo, né? É a única diferença. Verdade, mas eu não sou jornalista. Como é que é o jargão dele? Cruzes! Eu não quero... Quando chegou aqui, quantos acessos no meu site? Eu falei, calma aí. Como é que ele fala? Eu quero cliques. Cliques. Veja só. O dirigente, por mais esclarecedora que ele dê a entrevista, o seu depoimento para qualquer órgão, ele nunca vai dizer 100%. Por mais próximo da verdade que ele se coloque, quando ao dar a sua entrevista, o seu depoimento, ele nunca vai abrir 100% a verdade. Então eu acredito que essa prudência do presidente da Portuguesa Santista, o José Sealha, ela é compreensível porque imprevistos podem acontecer. Se ele cravar 100%, por mais garantido que esteja, e acontecer qualquer problema,
é o dele que está na reta. Mas o senhor não garantiu que estaria entregue? Exatamente. Entendeu? Então eu compreendo isso. Ah, ele podia colocar 98%. Ah, tudo bem. 80 achei pouco. Não, eu também achei. Fala 80, nós estamos na internet. Para quem está ouvindo, por exemplo, fora aqui de Santos e São Vicente, fala 80%, dá a impressão que o estádio está caindo nos pedaços. Você entra no Uricumur, você não consigo ver nada fora do lugar. 80% do que tem que ser feito. Exatamente. Exatamente. Mas a gente tem que deixar claro que o estádio está em perfeitas condições. O que me chamou a atenção... Se tivesse em perfeitas condições, aquela arquibancada de trás do gol da esquerda estaria liberado. Entendeu? Que há muito tempo ninguém eu acho que não é esse o empecilho. Né? É como o próprio presidente Siaglia falou. Eu sei que não é troca de vaso sanitário. Por quê? Porque tem cara, não digo isso na segunda divisão, mas eu nunca presenciei. Mas tem casos de gente que vai lá e arranca o vaso pra jogar em cima do outro. Torneira que vira. Já aconteceu na Vila Belmiro. Né? Já aconteceu na Vila Belmiro. A gente tem o Rodrigão. Rodrigão falou realmente dessa apresentação desses jogadores, falou quem está se apresentando e falou que muito mais ainda. Na minha modesta opinião, antes de entrar rapidamente, a melhor contratação da Portuguesa Santista, Rodrigão. Então, segundo o Reinaldo Rodrigues, vamos ouvir a melhor contratação da Portuguesa Santista. Bem, amigos do programa Esporte de Prima, estou aqui com o Rodrigão, gerente de futebol da Portuguesa Santista. Hoje teve apresentação de jogadores aqui, Rodrigão. Quem chegou na Portuguesa e quem mais vai chegar? Hoje, dia 23, teve a apresentação de alguns jogadores que já estão contratados, no caso, de 10 a 11 jogadores. Na quarta-feira, na próxima quarta e na terça-feira da outra semana, se apresentarão alguns jogadores para serem observados pela comissão, por mim, para completar o restante do elenco. E tem outros jogadores que estão disputando aí, se não me engano, uns 4 a 5 jogadores que estão disputando a 2 e a 3 do Campeonato Paulista. Temos que tomar cuidado com essa limitação imposta pela federação de 25 atletas de linha mais 3 goleiros. Primeiro passo é pensar na inscrição da primeira rodada, que o prazo é até dia 10 de abril, então estamos pensando em entregar um número de até 20 atletas, e aí no dia 9 de junho, que é o prazo final para a lista completa aí dos 28 jogadores, aí sim fechar já o elenco com essa listagem, tendo em vista aí que temos um campeonato aí longo, uma primeira fase longa, diferente dos outros anos, se eu não me engano são de 3 meses a 3 meses e meio, então temos que tomar cuidado para não errar. E o que eu digo como não errar, alguns imprevistos que acontecem no percurso aí, que são lesões, são algumas contratações que isso acontece em qualquer elenco de alguns jogadores que não conseguiram se adaptar, então isso aí vai se limitar devido a essa quantidade de inscritos. 21 horas em ponto. Rapidamente, Evandro Moraes, Reinaldo Rodrigues. Bom, dessa informação que o Rodrigão deu, o que não me agradou em nada foi essa limitação de jogadores. Você está em todas as 28 jogadores, sendo os 25 de linha e 3 goleiros para a segunda divisão, que é um campeonato longo, começa em abril, vai terminar em novembro. Duvido que não tenha um jogador contundido em alguma equipe. Então eu acho que foi uma mudança que não me agradou, essa da federação. Será que agradou ao Rodrigão? Vamos ouvir. Agradou essa mudança para a Portuguesa Santista feita pela Federação Paulista? Olha, eu não posso falar pelos outros, mas por mim não. Por quê? Porque se você impõe isso numa 1 ou até mesmo numa 2, numa 3, são torneios curtos. Então você consegue, mesmo não aceitando, mesmo sendo um torneio curto, eu acho que é mais viável. Agora, a segunda divisão é um torneio de quase 6 meses. E deixando bem claro também que enaltecer que isso não foi dito, que da primeira fase para a segunda você pode alterar 4 jogadores, então você pode substituir esses 4 jogadores, porém, como eu falei, a primeira fase são 3 meses e meio, então uma competição longa não dá para trabalhar assim, porque foi como foi dito, você tem um problema de lesão, o único que pode ser trocado é o goleiro, que se lesionar a gente consegue trocar, agora o jogador de linha está sujeito a esse tipo, então o que a gente vai ter que fazer?
para a primeira rodada do campeonato, entregar uma listagem de até 20 atletas e deixar em aberto, entendeu? Vamos ter que trabalhar dessa forma para não correr risco, porque se fechar os 28, vai ter que trabalhar com atleta lesionado, atleta que não se adaptou, aí vira um problema e daí você não consegue se planejar. Maravilha, esse foi o Rodrigão, o gerente de futebol da Portuguesa Santista, para o programa Esporte de Prima. 21 horas e 2 minutos, temos 2 minutos e meio já estourando para os comentários aí. O Rodrigão não gostou. Concordo plenamente com ele, eu também não gostei como torcedor, eu acho que é um crime você limitar a inscrição para 28 jogadores por todas as razões que ele colocou aí. Você não consegue fazer um planejamento de 7, quase 8 meses de campeonato apenas com 28 jogadores, sem poder inscrever outros. Realmente a Federação Paulista, ela errou muito feio nessa colocação. De novo. Bom, eu já dei a minha opinião. Eu acho que isso aí, o time pequeno, o time do interior principalmente, que não tem muito apoio, ele acaba se prejudicando bastante. Não vai ter condições de substituir, quem sabe, um jogador lesionado. Essa condição e no ano passado, por exemplo, a Portuguesa Santista teve vários casos de lesão. Vários, é verdade. E outra coisa, isso é colocado no arbitral em votação, né? Para eles assinarem. Eu não sei se tem essa opção de escolha. Mas isso está no regulamento. Mas está no regulamento. Talvez então, a partir do momento que eles assinam, não tem que reclamar. Quantas substituições por partida? Porque de repente o técnico jogando com isso. Não é nem questão de por partida. O problema é você contar com um plantel pro ano. Eu sei, mas eu estou dizendo no seguinte: tendo em vista que um jogador ele não pode forçar muito para não lesionar. Que aumenta as substituições de 3 para 5. Pro técnico poder dizer assim, bom, aquele ali já tá já tá no osso. Já tá. Então vamos substituir, porque aí não pelo menos é evita um desgaste maior do próprio atleta. Bom, vamos ver o que vai dar. 2015, campeonato da segunda divisão promete. Vamos ver como as equipes vão se comportar com essa mudança de forma de campeonato, com primeira fase com 19 jogos, se eu não me engano, 18 jogos, se eu não me engano, segunda fase classificando 4 para a segunda fase, na segunda fase se classifica apenas os primeiros colocados que vão direto para a final, quer dizer, vamos ver, mudou, vamos ver o que dá. De repente de 6 classifica 1. Eu ouvi na internet aí que a outra forma era mais fácil, porque você tinha 6 equipes e se classificavam 3 ou 4. Né? Não, depende da chave, era 3 ou 4. Era 3 ou 4 por índice técnico. Agora, você ter aí uma chave com 10 classificando 4, vai ficar mais difícil a coisa. Então vamos ver como é que vai ficar 2015. Eu tenho a impressão, é só a minha opinião. Para a estrutura da Portuguesa Santista, eu acho que a longo prazo vai ser melhor para a Portuguesa. Eu tenho essa impressão. Sim. Que ao longo vai ser melhor para o Jabaquara, se a empresa realmente vier com esse... a Portuguesa tem aí a Couros Esportes. Eu tenho a impressão que para essas equipes que têm o resguardo dessas empresas, né, desses investidores, eu acho que a longo prazo este regulamento acaba de uma certa forma ajudando. É lógico que não justifica, ninguém vai poder dizer. E no caso do Jabaquara, só um adendo antes de eu poder estar encerrando aqui da minha parte, o contrato de parceria são por 3 temporadas, então dá para se fazer um belo planejamento em cima desse regulamento e ter sucesso em cima disso. Muito bem, Rinaldo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Estamos a 30 segundos de estourar o nosso tempo. Eu, mais uma vez, agradeço de coração pelo convite. Estarei à disposição sempre que for chamado. Um grande abraço, Marcelo, Evandro. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Evandro, parabéns mais uma vez pelo seu esforço. Sensacional as reportagens, o que leva o programa Esporte de Prima próximo ao nosso ouvinte. Evandro. É isso aí, Marcelo, soou longo, o nosso horário está acabando. Um grande abraço, um agradecimento especial àqueles
internautas que nos acompanharam na noite de hoje. Lembrando que sexta-feira às 20 horas voltaremos ao ar com o programa Esporte de Prima aqui no seu site litoralesportivo.com. Um grande abraço a todos, até sexta-feira, se Deus assim nos permitir. Vitorioso não é aquele que vence aos outros, mas aquele que vence a si mesmo, superando os seus erros e dominando os seus vícios. A vitória sobre si mesmo é muito mais difícil, e quem consegue isso aí sim torna-se um verdadeiro herói. Para agradecer a mais um excelente dia de trabalho, eu mando um beijo lá pra cima, porque afinal de contas, quem pode mais é Deus. Tchau, pessoal, e até a próxima com mais um Esporte de Prima.